Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje sobre a efetividade da execução trabalhista. Estamos conversando com o juiz do trabalho Marcos Neves Fava. Ele é doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo e autor de livros sobre o assunto. Juiz Marcos, em seu livro o senhor sugere algumas medidas de ordem prática para os juízes aplicarem no dia a dia da fase de execução. O senhor poderia falar um pouco sobre essas medidas? Poderia, são várias medidas e eu prefiro tocar naquelas que não necessitam de alteração legislativa. Há medidas para alterar-se a estrutura da Justiça do Trabalho, por exemplo, que demandam alteração, modificação legislativa. E isso é desejável, é bom que a gente debata e discuta, mas não é imediato. O que é imediato, a meu ver, é que mudando a postura de interpretação do juiz, ele possa, com pequenas medidas práticas, dar mais efetividade ao processo de execução. A utilização dos convênios, por exemplo, por parte do juiz sem a provocação da parte. É algo que o juiz pode fazer. Nós temos hoje convênios na Justiça do Trabalho para bloqueio de dinheiro, o famoso Bacen-Jude, para pesquisa e bloqueio de veículos, chama-se Renajude ou Detranet em alguns estados. Para, lá em São Paulo, na segunda região, temos com os cartórios de registro imobiliário. Então, eletronicamente, o juiz determina a penhora de imóveis ou a busca de imóveis do devedor CNPJ ou CPF. Estes mecanismos. E finalmente o InfoSeg, que ia me passando, é uma base de dados enorme, com toda a estrutura comercial das empresas brasileiras. Então, com o CPF do devedor é possível achar se ele é sócio de outra companhia, se a companhia dele é parte de outro grupo econômico. É uma base valiosa de dados. Aumenta o rol dos devedores. Exatamente, que é uma medida muito útil para a execução. Então, ao invés de transferir isso para o exequente, que é entidade privada, né, um cidadão, não tem acesso, ele nem que se quiser não pode fazer uma busca tão ampla quanto o juiz pode fazer por esses instrumentos. Então o juiz deveria, ele próprio, a meu ver, de ofício, né, a gente diz no jargão judiciário, já estabelecer o uso desses mecanismos como um pressuposto da execução. Então o servidor que vai auxiliá-lo nisso, começa a execução levantando todo o patrimônio por esses convênios, ao invés de transferir para partes. Cadê o bem do devedor? O reclamante às vezes sabe, às vezes não sabe. Né? O juiz sabe onde está, porque o Estado sabe, deve saber cada vez mais por conta desses registros se tornarem eletrônicos. Veja, Receita Federal, Estadual e Municipal, há muito tempo caminham para a digitalização. Já há relatórios fiscais obrigatórios que o empresário tem que apresentar em meio eletrônico. Isto é para que o Estado tenha um diligente acesso às informações. Ora, o juiz é também o Estado, né? Então vamos usar essas ferramentas para procurar patrimônio escondido. Bom, num dos seus artigos o senhor disse que o Poder Judiciário algumas vezes acaba ele mesmo estimulando essa cultura perniciosa do não pagamento das obrigações judiciais. Em quais situações isso acontece, por exemplo? Olha, eu ouvi de um professor renomado de direito, uma ocasião, ele advoga hoje, embora tenha sido juiz no começo de carreira, ele advoga para empresários algumas vezes e ele diz que nunca ele vai ao devedor, qualquer que seja o tamanho do processo e a duração do processo, e diz, olha, acabaram todos os recursos, só precisa fazer o cheque para pagar, e ele não escuta outra resposta que não seja, mas já, né? A cultura é essa. Mas como agora? Faz só 10 anos que o processo começou, não cabe mais um recurso aqui. Esta cultura passa a ser estimulada pelos tribunais quando o tribunal, e aí eu me refiro aos juízes, não a primeira ou segunda instância, enxergam lide onde não há lide. A lide trabalhista, processual em geral, e trabalhista, é resultado do conflito a respeito de algo. Então eu digo, eu tenho direito, outro diz, não tenho direito. Quando nós chegamos na fase da execução e o devedor faz a sua conta e diz assim, eu devo 10, onde está a lide? O reclamante diz, não, a dívida é 12, e ele diz, eu devo 10. Ora, até 10 não há lide. A lide está de 10 para cima. Então, sigamos o processo com o direito de defesa e não sei o que mais, por 2. 10 são incontroversos. Então, na prática judiciária, nesta altura, tem que parar o processo e dizer ao devedor, pague 10. O artigo 600 do CPC relaciona várias atividades do devedor que são ilícitos na execução. Não pagar a execução na época própria é um ilícito. Então, o convite deve ser, reconheceu 10, não precisa de sentença, não precisa de outro mandado, reconheceu 10, pague 10, sob pena de virar 10 mais 20% de multa. Tá, e aí então a gente incentiva a não manter o processo onde não há mais lide. Tá certo. O juiz Marcos, um oficial de justiça aqui de Santa Catarina, da Justiça do Trabalho, tem uma pergunta para o senhor.
Muitas vezes, o oficial de justiça, após longa e penosa busca, realiza a penhora de bens e se vê obrigado a depositar esses bens em mãos do próprio devedor da ação trabalhista, uma vez que na maioria das cidades não existe depósito judicial. Caso algo acontecesse com esses bens, o juiz poderia determinar a prisão desse devedor. No entanto, o STF não mais permite essa prática e vedou a prisão do chamado depositário infiel. Assim sendo, como garantir nesses casos a efetividade da execução, uma vez que muitos devedores estão fugindo com os bens penhorados? Fique à vontade. Esta questão é delicada. O Supremo, a meu ver, decidiu sem considerar a qualidade do crédito trabalhista, que é a qualidade alimentar. Então, eu não concordo com a conclusão da súmula vinculante que trata deste assunto, porque, a meu ver, a Constituição autoriza a prisão daquele que deve crédito alimentar, e é a figura do processo de trabalho. Mas é súmula vinculante, então consideremos a sua aplicação. Na minha jurisdição, para escapar dessa dificuldade que o oficial enxerga com muito acerto, eu tenho nomeado o reclamante, o exequente, depositário dos bens penhorados. Isto horroriza, aterroriza o devedor. Então, ele não quer nada menos do que o seu patrimônio na mão do seu antigo empregado, né? Faço isso com imóveis e autorizo o exequente a entrar no imóvel para fazer vistorias, e o imóvel às vezes é de residência do devedor, isso é muito constrangedor. Com essas medidas, eu procuro apressar a solução do processo. Como nós comentamos há pouco, o processo tem que ser caro também nesse sentido. O devedor não pode ficar confortável com o processo. Ele é um condenado agora. No início do litígio, há uma postulação e uma defesa. Ninguém é culpado. Depois da sentença transitada em julgado, ele não é mais parte, agora ele é um condenado da justiça. Então, não pode ser um condenado que saia por aí passeando com o seu carro como se não houvesse penhora, por exemplo. Então, a dificuldade que o oficial de justiça vê com clareza é: não há depósitos em todos os lugares, os depósitos às vezes não são suficientes, mas não são suficientes. A medida que eu tenho adotado é esta, e com uma tentativa criativa de superar o problema da prisão. O bem é penhorado, é retirado do devedor e entregue para o exequente. O exequente vai tomar o compromisso de depositário fiel. Hoje, o mesmo problema que é a súmula vinculante, que torna o dono do patrimônio um depositário irresponsável, também torna o exequente um depositário irresponsável. Isto vai levar o devedor a se incomodar com a dívida e pagar a dívida. Senão, veja um carro que a gente penhore, tire do devedor e passe para o exequente. Se ficar, como é mais comum no foro, disse o oficial de justiça, com o devedor, ele pode estragar o carro, pode cometer multas com o carro, e isto vai desvalorizar o veículo, pode desaparecer com o carro, sem ser preso mais. E se ficar com o exequente? Ele pode estragar o carro, pode sumir com o carro. Então, este aqui que tem um patrimônio que não quer perdê-lo, se incomoda e vai em direção ao pagamento da dívida. Do contrário, ele vai continuar com o carro, né, sem risco nenhum, e vai rir para o oficial de justiça, porque ele, mesmo sumindo com o patrimônio penhorado, não vai ser preso mais, que era um instrumento bom de coação. Ok, juiz Marcos, nós precisamos fazer mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. É só um instante.